obrigado. Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Muita gente já se sentiu impotente ao tentar cuidar melhor do filho. Tipo, você tenta explicar uma coisa importante para ele, e até para evitar que ele sofra, e ele não te dá a menor atenção. Eu sei como é isso, de querer ajudar e não dar certo. Ver seu filho seguir por um caminho que você sabe que aquele caminho não é bom e ele vai. Eu já vivi isso com a minha filha e eu posso dizer que nós conseguimos superar essa dor, mas isso exigiu muito aprendizado e a prática do amor com o coração muito aberto. Neste vídeo, eu vou falar sobre atitudes que podem ajudar você a virar o jogo e conseguir dialogar com o seu filho. Também eu vou mostrar para você o que não funciona na relação com quem você mais ama no mundo e como o Ho'oponopono pode te ajudar. Fica aqui comigo para conhecer um pouquinho mais. 5 atitudes que bloqueiam a sua relação com seu filho. Bom, quem é mãe, quem é pai, né? Tudo que a gente quer é ter uma relação boa com o filho, porque filho é muito importante na nossa vida, né? Eu acho que no momento em que você se torna mãe, no momento que você tem um filho, a vida muda completamente. A minha vida mudou completamente com a presença das minhas filhas. E a Elô, minha filha mais velha, não nasceu num momento fácil para mim. Eu tinha 18 anos. Então, imagina uma pessoa de 18 anos sendo mãe, juízo nenhum, né? Foi bem difícil cuidar dela, foi bem difícil estar com ela. Foi muito difícil ser mãe, porque eu acho que eu estava completamente despreparada para essa função. E aí eu vou ter a Paola, olha como a minha vida não está no script, né? Vou ter a Paola 20 anos depois, né? Então eu tinha quase 40 quando a Paola nasceu e também não foi uma coisa exatamente dentro dos conformes, porque você espera. A diferença de idade dos filhos já é uma coisa assim, no meu caso, muito grande, né? Então é como se eu tivesse tido 2 filhas únicas. Elas, como irmãs, se dão bem, se gostam, se respeitam, né? O que me deixa feliz, mas nunca tiveram exatamente uma troca de irmãos, né? Assim, muito próxima. Mas ok, a vida é assim, né, gente? A vida é o que ela é, não é o que a gente idealiza. Para algumas pessoas esse tema gerou bastante interesse. Ah, mas quem é pai, quem é mãe, quem tem filho na adolescência ou filhos mais velhos e que está no problema, se você está com problema com seu filho, vai ser um momento top. Por quê? Primeiro, porque eu mergulhei profundamente nessa história de filho. Tanto na minha história de vida pessoal, com 2 filhas, minha vida não é perfeita, não faço questão de dizer que a minha vida é perfeita, porque isso não existe, né? Pessoa encarnada aqui nesse planeta com vida perfeita. Se alguém posar de mestre ascensionado para você, não acredite, isso não existe. Porque o mundo é o mundo. E o mundo tem história, e o mundo tem pessoas, e o mundo tem coisas boas, e o mundo tem coisas difíceis para qualquer pessoa. Então, se por acaso você fica triste, chateado com as suas histórias do seu filho, desencana um pouco, porque não é assim, é normal ter problema. E eu passei tanto com uma como com outra, com situações muito diferentes, assim, de problemas diferentes. E principalmente com a Paola, eu já conhecia o Ho'oponopono, na verdade foi por conta dela e da minha história com ela, que eu achava completamente descabida as brigas que existiam, que eu caí no Ho'oponopono. Eu fazer esse live para você que está aí me assistindo é uma coisa que me mobiliza e é uma forma de eu devolver para o universo, em forma de gratidão, tudo o que eu alcancei e que eu vivo hoje com a minha filha, que é uma relação boa.
inacreditavelmente boa, perto do que já foi. Eu vejo que a gente teve, assim, com as filhas aí, várias fases diferentes, né? Sim. E quando a criança é jovem, né, quando é muito novinha... É um tipo de questão, né? A criança é pequena é de um jeito, quando fica um pouquinho mais velho, lá com seus 10, 11 anos é de outro jeito, quando seu filho tem 14 anos é outro jeito, mais uma vez, quando seu filho tem 18 anos é outra pessoa de novo que você está lidando, quando seu filho tem 20, quando seu filho tem 30, quando seu filho tem... né? Chegando nos 40, né? Chegando nos 40. Cada fase dessa convivência, ela é uma fase diferente. Isso que eu estou fazendo aqui com você hoje, dava um curso. Com certeza, tudo que eu vou falar para vocês é um assunto de um curso. Que lógico que num curso seria muito aprofundado, mas fica atento, fica esperto. Eu acho que a gente podia continuar, aliás, começar, né, Lindinha, conceituando um pouquinho essa história de... Porque assim, a gente fala, a relação com meu filho, a relação com minha filha, né? Mas o que a gente realmente pode esperar de uma relação com filho ou com filha? Porque você trata, né, no teu trabalho, de relacionamentos felizes. Né? Sim. E relacionamentos felizes pode parecer uma coisa simples, mas é um conceito muito amplo. E ele vai variar, né? Um relacionamento afetivo, feliz, é uma coisa. É verdade. Relacionamento com pai e com mãe feliz é outra coisa. E com filho é uma terceira. Então, de repente, se você puder começar falando sobre o que esperar da relação com o filho, eu acho que seria um bom começo aqui para a nossa conversa. Eu gostei dessa introdução que o Fábio fez, falando sobre relacionamentos felizes. E agora nós vamos dar o foco para um relacionamento feliz com o filho ou a filha. Fato é que em todos os relacionamentos existe um sonho e uma realidade. E você precisa entender o que é um sonho na sua relação com seu filho e o que é real. Porque todos nós idealizamos os nossos encontros. Todos nós, de alguma forma, nós queremos que a nossa história com as pessoas que a gente ama seja uma boa história. Para facilitar a nossa vida, que tal a gente alinhar as expectativas? Você sabe que eu gosto muito dessa proposta, né? Porque a gente sofre muito, muito menos quando a gente mais ou menos se prepara para aquilo que pode vir. E isso não é uma coisa tipo assim, então vou me preparar para o pior. Não é isso. Mas não ter aquele sonho, né? Acho que você vai falar um pouco disso, mas enfim, não ter aquele sonho dourado, né? De que quando eu tiver filho vai ser assim, vai ser assado, porque não rola, né? Então, essa questão de alinhar as expectativas foi algo que eu acho que eu aprendi muito com o Fábio mesmo. O Fábio tem uma mente objetiva, mais cartesiana, mais analítica que a minha. Então, eu sempre fui do sonho, eu sou do sonho. Né? Eu sou, e talvez você que me siga aí, você tenha afinidade comigo, você também seja uma pessoa sonhadora. Porque eu sempre fui de idealizar. Então, a minha história com a Paola, por exemplo, minha filha mais nova, assim, era um sonho. Eu achava que ela ia ser ótima, que em tudo ia ser muito bom, que ela ia ser uma menina educada e que estava tudo certo. Então, eu tinha um milhão de ideias de como ela seria. Como ela era filha de um homem educado, o Fábio é um homem educado, né? Ela tinha uma boa casa, avós, né? Um apartamento legal, coisas bonitas, coisas boas. Eram muitas referências positivas. Então, na minha cabeça, eu achei que ia ser tudo fácil. Porque eu comparava... o problema é sempre o referencial, né? Eu comparava o que a Paola teve com o que a minha filha Heloísa teve. E era muito outro mundo. Porque quando a Elo nasceu, a vida era muito difícil para mim. Eu era pobre, era difícil. Não tinha dinheiro, não tinha as coisas boas, não tinha um pai educado. Meu primeiro marido era uma pessoa, né, difícil. Então, eu comparava uma coisa com a outra. Paola nasceu no paraíso, vai ser tudo lindo. Eu pensava assim. E quando eu conheci a Maria Silvia, a Elo tinha 12 anos, né? E para nós, assim, infelizmente, foi muito fácil a minha aproximação e a Elo
logo me viu como uma figura masculina, uma figura forte, masculina, uma figura como um paterna, pai. né? Ela teve Elô teve muito carinho pelo Fábio, né? Ela acolheu muito facilmente a presença do Fábio na vida com muito respeito. Foi muito E para mim interessante. também, né? Eu acho que nesse ponto foi muito positivo. Mas não significa que a adolescência dela tenha sido uma coisa tranquila. E eu não sei, assim, vamos culpar isso, vamos culpar aquilo, vamos culpar essa pessoa ou aquela. Eu acho que não é por aí. Mas, vamos dizer, para o teu exercício aqui, né, de sonho e realidade, que acho que é o que todo mundo tem que realmente pensar, você carregava referências negativas da sua primeira relação, coisas que foram arrumadas nessa nova relação, que é a nossa relação aqui, né, quando a Paula estava para nascer, quando a Paula nasceu. E aí você falou, não, agora tá tudo resolvido, né? Porque não tem nada de errado aqui, não vai dar nada ruim, né? E aí não rolou, né? Pois é, eu acho que a comparação, no meu caso, de uma filha para outra filha, de um momento de vida para outro momento de vida, não funcionou. E eu acho, sinceramente, que você que está aí, passando pelas suas histórias, cuidado com as comparações e cuidado com o excesso de expectativa, o excesso de sonho, porque pessoas são pessoas. Agora, vamos sempre lembrar, né, que é uma coisa, um hábito que a gente tem aqui também de explicar isso para as pessoas, comentar isso com as pessoas que estão aqui assistindo a gente, né? Quer dizer, por que é tão importante a gente tomar conta, a gente se perguntar, se questionar da importância disso, né? Porque num primeiro momento é muito fácil, mas não, mas é meu filho, é minha filha, lógico que eu tenho que me preocupar com isso. Tá, mas vamos para um nível mais baixo, né? Por que um nível mais detalhado? Por que será que as relações não funcionam? Por que será que existem aí esses choques de geração, briga, tristeza, né? Dos dois lados, né? Por que será que isso acontece? Bom, eu quero ajudar você a encontrar um equilíbrio nessa relação com o seu filho. E eu vou te mostrar algumas coisas que dependem de você. Eu vou te mostrar que mudando alguns comportamentos, a vida pode se mostrar muito melhor, muito mais leve. E eu sei que em alguns momentos da vida pode ser bem difícil, mas você não pode simplesmente largar o seu filho para que a vida ensine. Isso é meio tentador quando você tem um filho adolescente, mal educado, ou um filho já meio adulto, mas que não está te respeitando. Às vezes a gente pensa assim, vou mais olhar para isso, que é muito pesado, é muito chato, vou me distrair, vou fazer outras coisas. E aí é interessante porque eu e a Maria Silvia, a gente tem comportamentos distintos nessa hora, né? A minha tendência muito forte é realmente deixar que a natureza ensine, né? Eu falo, brinco natureza, mas assim, que a vida ensine para a pessoa, né? Ela tem uma tendência de mamãe ganso, né? Não, vem cá que eu vou cuidar de né? você 100%, eu não quero deixar você sofrer. Eu acho que nós dois estamos errados. Não pode ser nem uma ponta do espectro, que é essa de Fábio, vem cá que eu cuido. Você está precisando sentar aqui, meu amor. Eu tô, meu amor. Você já sabe que a gente tá resolvendo essa questão e isso vai funcionar, vai dar certo. Acredita em mim. Vamos voltar ao foco do vídeo aqui. Então, nem uma coisa nem outra dá certo. Acho que tem que ser realmente um ponto de equilíbrio. Você tem uma função, você, como pai ou como mãe do seu filho. E seu filho, agora pensa nesse outro lado. O seu filho tem igualmente uma função na sua vida. Vocês têm coisas para aprender com ele. Você tem coisa para aprender com seu filho e o seu filho tem coisa para aprender com você. Não é só ele que vai aprender. Apesar dele ser o seu filho, isso é importante. Isso aí eu aprendi, mestres ascensionados. Então, apesar do seu filho ser o seu filho, você não conhece a sabedoria, a luz dessa alma que te foi confiada. Seu filho é sua responsabilidade, mas não como um peso. Ele é uma oportunidade de avanço e aprendizado para você e para ele. E um outro ponto importante é que você não pode querer moldar o seu filho de acordo com as suas crenças, porque o seu filho tem uma identidade única, um espírito. Ele tem um trajeto de alma que já evoluiu, que já
fez um pouco da sua caminhada e que tem as suas próprias convicções e desafios. Então não vamos pensar que porque a gente está olhando uma criança, um adolescente lá dos seus 15 anos, ou um filho com 20 anos e fazendo malcriações e coisas do gênero, que ele não sabe nada da vida. Aquela alma sabe muitas coisas e encarnou onde encarnou, porque ali ela ia receber de você e do pai, ficando junto ou não ficando junto, as energias necessárias para a evolução. Então, neste momento aqui, eu vou tratar com você sobre o Ho'oponopono, mas dentro de uma visão profunda e espiritual, e ele deve ser direcionado para a cura do núcleo familiar, para que a família encontre um alinhamento e paz. Existe entre você, seu filho, o pai do seu filho, seja como for, ficando junto ou não ficando junto, um combinado espiritual que juntou as pessoas, que juntou vocês e que de alguma forma criou esse núcleo, e o amor precisa ser ativado, mesmo que você não esteja com o seu parceiro, mesmo que você não esteja com o pai do seu filho, mesmo que o seu filho esteja morando na Europa ou na Austrália. Muita gente vai embora para a Austrália quando tem desavenças emocionais, né? Eu já vi muita história assim. A pessoa está muito complicada, a vida vai morar na Austrália. Vi muitos assim. Então, seja como for, existe nesse núcleo, que pode estar vivo ou não, o pai pode ter morrido, a mãe pode ter morrido, você pode cuidar, do filho da sua irmã, umas coisas assim, né? Existem histórias assim, muitas histórias. Então, seja qual for a história que você está envolvido, existe uma egrégora espiritual que juntou vocês do jeito que vocês estão juntos. E aí o Ho'oponopono, o primeiro passo do Ho'oponopono é você fazer para você, fazer as pazes com esta egrégora. Dentro do método que você desenvolveu, né, transformando relacionamentos com o Ho'oponopono, existem 2 passos aí, além dos passos iniciais, mas o passo 4 e o passo 5, que lidam o passo 4 com a família. Sim. Né, porque você herdou, quer você queira, quer não, muitas coisas que vieram dos seus pais. Muito bem. E não é só, como você gosta de dizer sempre, a história da a cor dos olhos, né? E do cabelo, né? Isso. E o passo 5, que é especificamente para o filho, né? Então, é tão importante isso que faz parte do método como pontos separados, né? Eu quero já fazer um chamado para você que me segue, que daqui a algum tempo a gente vai novamente fazer aquela semana de estudo. Eu vou voltar nisso, tá? Muita gente me pedindo, Fábio, que eu nem comentei com você, mas que as pessoas amaram a Semana da Independência Emocional no Telegram. As pessoas até hoje estão comentando que foi incrível, que ajudou demais, que ajudou demais. Eu sei que ajudou, eu fiz o meu melhor para ajudar você. E a gente já vai preparando, eu e o Fábio, vamos preparando essas atividades, né? As semanas com eventos no Telegram, nos vídeos. Então, fique esperto aí, me segue, para que você possa estar sempre sendo avisado. Aproveita, assina o meu Telegram. Então, vou contar para você a história da Juliana. Ela era uma mãe super dedicada e logo cedo ela levou o filho para terapia porque o menino sempre tinha episódios de agressividade na escola e ele estava sendo alvo de bullying dos colegas. Tudo assim, muito sofrido. E ela reclamava que ela estava fazendo tudo que estava ao seu alcance para que ele ficasse bem, mas que ela não tinha visto melhoras no comportamento do menino. E aí, quando eu perguntei sobre a convivência familiar, porque tudo começa na família, né? Como o garoto estava em casa, ela, sim, se esquivou, ela queria mudar de assunto. O fato é que ela e o marido estavam brigando muito e o casamento era super conflituoso e o marido dela, naquele momento, estava sem emprego. Então, ele era assim, né? Ora eu ficava empregado, ora eu ficava desempregado. E a casa estava em conflito. Então, veja, essa vontade de arrumar o filho para que ele não sofra é algo bem comum, porque muitas vezes é difícil você tomar certas atitudes. E alguns casais,
eles têm dinâmicas complicadas e nem sempre eles querem se separar apesar das brigas, que era o caso dela. Então, os conflitos são naturais, mas nós não podemos deixar de ver que tudo tem consequência na nossa vida. Se alguém vive no meio de brigas, isso irá repercutir na vida. As pessoas espiritualmente carregam o seu mundo em todos os lugares que elas vão. Então, o seu filho carrega com ele as vibrações familiares. As coisas não são assim separadas. Então, não adianta colocar o filho na terapia se o problema afeta a todos. Então, de alguma forma, a terapia pode ajudar. E nós precisamos começar de algum lugar. Mas é preciso perceber que é importante fazer um esforço maior para fortalecer o amor na família, a harmonia. A família é o núcleo de tudo. Aqui no caso de você, pode acontecer também de alguém estar assistindo a gente e está falando assim, nossa, mas ela está falando tanto de filho e está falando dos pais, né, da visão dos pais, mas como é que é a visão do filho? Porque todo mundo, quando tem um problema na família, todo mundo está envolvido. A família está em conflito. Então, você, filho, pode ser que você veio de um lar que seus pais brigavam. Pode ser que hoje você seja adulto, né? Quantas pessoas adultas, quanta gente com mais de 40 anos que eu recebi em terapia, em trabalhos orientados ao espiritual, e que até hoje estão magoados com os pais, responsabilizando os pais por todos os seus infortúnios. É como se tivesse uma venda nos olhos, porque a gente encarna para resolver. Então, não são os pais os culpados. A gente tem atitudes que podem melhorar ou não. E eu acho assim, é muito natural, né, a gente entender quando a gente tem algum problema e a gente começa a ter ressentimento dos pais, né? Ou, por exemplo, o seu filho tem um ressentimento em relação a você. A gente, na época que a gente estava vivendo um pedaço mais difícil aí com a Paola, sim, mas era vira e mexe numa conversa, assim, jogava na cara mesmo que a gente não fazia isso, não fazia aquilo, etc. Até você vai comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas assim, a gente via que tinha um nível de ressentimento que a gente não sabia nem por onde começar na hora de tentar resolver isso. É verdade. Né? E a mesma coisa pode acontecer muito facilmente de você lembrar, ao invés de você estar observando esse comportamento no seu filho, você está lembrando do seu pai ou da sua mãe e de coisas que você viveu com eles. Não vou nem falar coisas que ela fez ou ele fez para você, coisas que você viveu com eles, né? O fato é que tudo é conectado. Como seu pai foi com você, como você é como filho, como você é como pai. Você não nasceu nessa família ao acaso e o seu filho não nasceu nessa família ao acaso. O seu karma colocou você lá e o karma do seu filho colocou ele para ser o seu filho. Então existe uma interação entre todas as pessoas para a evolução. Mesmo as pessoas desencarnadas. Você pode não ter mais pai, pode não ter mais mãe, mas as relações continuam existindo. Algumas mães sentem culpa por terem dado um pai ruim para os seus filhos. Isso é muito comum. E se esquecem de que o pai e filho são relações kármicas. Então, nós estamos aqui na função de pais e nós estamos aqui na função de filhos. Como eu sou terapeuta de vidas passadas, eu vivi isso durante muito tempo da minha vida, ouvindo histórias de pessoas, acessando registros de vidas passadas, memórias, registros acásticos, memórias de outras vidas. O que eu vi muito, e isso eu falo sempre porque eu vi, que a função de pai e filho às vezes se inverte em muitas vidas. Então tem muito filho aí que já foi seu pai. E aí aquela inversão é complicada, porque às vezes a pessoa se dá o direito de tratar o outro de outra forma, não como pai e como filho. Então a gente está aqui com esse véu de Maia do esquecimento, do plano terrestre, mas nós somos almas.
Então, se você é mãe, se você é pai, e você deu um pai ou uma mãe ridículo de ruim para o seu filho, né? Aquelas coisas que você fala, meu Deus, como que eu fui casar com essa pessoa? Como que eu fui me envolver com essa pessoa? Nossa, como que isso aconteceu na minha vida? Eu mesma já pensei muito isso. Falei, não, calma, a minha filha tem uma relação com esta alma que é o pai dela. É uma história dela com esse pai, não é minha com o meu cônjuge, com o meu ex-marido. Quer dizer, teve a sua também, né? Teve a minha também, mas ela tem uma história dela. Sim. Então isso tem que me liberar um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Não é. Nesse caso, é uma responsabilidade parcial, eu acho, né? Exatamente. Porque toda a história tá aí nesse elan, existe, né? Toda uma história desse renascimento. E nem tudo, aí muita gente vai mandar DM assim, MS, pelo amor de Deus, eu preciso fazer sessão de vidas passadas. Eu tenho uma orientação espiritual que eu não devo atender ninguém, então eu não vou atender. Então, por quê? Porque os mestres estão falando, nem tudo pode ser revelado. Ponto final. Quando vem um mestre ascensionado e fala para mim, não é para você fazer isso agora, eu não vou desobedecer. Eu sempre fiz com muito amor, eu sempre amei minha profissão, eu amo minha profissão, mas eu estou a serviço de uma causa maior. Então eles dizem que é assim, assim é. A leitura, e é uma leitura, tá? A leitura que eu faço disso é que eu acho que os mestres, eles querem que, de alguma maneira... Eu ponho toda a minha energia para esse trabalho que eu estou fazendo aqui. Sim, e eles querem também que, de alguma maneira, né, usando dessa orientação que você está passando, eles querem que as pessoas tenham condições de descobrir por conta própria o que existe de potencial nelas, o que elas precisam mudar, o que elas têm que aceitar, quer dizer, fazer todo o caminho, percorrer o caminho. É isso mesmo. E eu não sei, acho que faz parte do processo, né? Faz parte de uma evolução, faz parte do momento planetário. Como eles dizem, nem tudo pode ser revelado. Às vezes as pessoas acreditam que com uma revelação de uma sessão de vidas passadas, tudo será explicado e resolvido. Mas não é um trabalho intelectual, é um trabalho de coração. Então, calma, né? E busque a sua elevação por você mesmo. Bom, vamos começar pelo começo. Você não tem que fazer tudo pelo seu filho. Logo, desde cedo, ele tem que assumir a sua parte na condução da própria vida, mesmo quando ele é pequenininho. Mas eu entendo o que você quer dizer, entendo 100% o que você quer dizer, porque, como eu disse, eu também já pensei assim. Eu achei que eu fazia tudo para as minhas filhas. Eu achava que eu fazia até mais do que eu devia. Provavelmente fazia mesmo, né? Sim, eu fazia mesmo. Fazia tudo para elas. Mas por que eu fazia tudo? A ficha caiu, eu entendi. Eu tinha um sentimento de querer fazer mais e mais e mais, e eu tinha uma dor em mim. E essa dor me afastava da minha filha, que era o sentimento de não ser reconhecida. O fato é que, além da natural rebeldia de adolescente, né? Eu estava querendo ser amada. Então, eu fazia coisas para minha filha, para as minhas filhas, sempre fiz isso, tanto para a Paola quanto para a Elô, porque eu queria ser amada, eu queria ser reconhecida, eu queria que elas olhassem para mim e dissessem, mãe, te amo. Por quê? Porque faltava autoestima. Eu não tinha autoestima. Então, eu quero que você perceba como as coisas nem sempre são o que parecem. Às vezes, aquilo que parece que é uma dor para você, é uma dor que você mesma provocou porque você estava querendo ser amada. Então, essa dor já existia antes até vamos dizer, da preguiça, da má vontade das minhas filhas e me tratarem da forma que eu queria. Eu era o excesso. Foi duro descobrir isso. Eu sei porque eu vivi em mim. Eu falo isso para você. E se um dia você levar seu filho num psicólogo, numa psicóloga, agora eu vou dar um chute no balde aqui. Leve para um que tenha filho. Isso é importante. Não permita que uma pessoa que não tem filho queira educar você como pai, como mãe, porque essa pessoa não sabe, não importa se ela é top 10 catedrático e se ela fez todos os cursos mais bacanas desse mundo. Porque ser pai e ser mãe
Só pode falar desse tema quem teve filho, quem pariu, ou quem cuidou, né? Porque não necessariamente você é filho do sangue, mas você pode ser filho da alma. Você pode cuidar da pessoa com muito amor, né? Cuidar de um sobrinho, adotar uma criança, e você é pai e mãe do mesmo jeito. Mas você tem que ter essa convivência íntima, porque isso é um telhadão de vidro. É um telhadão de vidro. Você se torna muito mais humano, muito mais falível, muito mais gente, quando você tem uma história de filho na tua casa. Porque você sabe que você fala as coisas e aquilo que você quer falar, aquilo que você quer fazer, aquilo que você quer ensinar, meu Deus, você sabe aquilo, teu filho não faz. E aí, ó, telhado de vidro, destruindo, acabando com o seu ego, com a sua vaidade. Você passa a ser uma pessoinha bem normal, bem chulé, sabe assim? E aconteceu comigo. E eu achei importante você falar dessa história da autoestima, porque ela fica muito disfarçada, né? Fica muito disfarçado, verdade. Eu acho que até você tem, de certa maneira, assim, meio que se esconde um pouco atrás disso, talvez, né? Eu demorei muito tempo para entender isso. Entender que era por conta de uma baixa autoestima, coisa minha, tá? Não vou nem culpar minha mãe. Quem me segue aqui sabe que eu tive histórias com a minha mãe, graças a Deus, hoje já muito mais em paz, mais compreendido, sem peso para ela, muitos trabalhos espirituais nesse sentido, tá tudo em paz, desejo o melhor para minha mãe onde quer que ela esteja, com muito amor, com muito respeito e gratidão. Mas foi bem difícil, mas não foi ela. Essa questão dessa baixa autoestima, não atribuo à minha mãe. Eu acho que são coisas minhas, histórias da minha alma, histórias do meu caminho de vida. Não ponho culpa em ninguém, porque não tem mesmo. E O Ho'oponopono, nesse caso, como né? que ele pode ajudar? Ho'oponopono, ele tem que ser trabalhado em você, para você se conectar consigo mesmo e para você fortalecer a tua autoestima. Porque nós corremos o risco, muitas vezes, de transferir a nossa dor e dos fatos da vida, né, para as nossas relações. Então a dor está dentro de você e você, puf, joga para fora. Ho'oponopono, ai que lindo, para fora. Faz para você. Tem que ser para você se amar, compreender as suas questões e evoluir. Quem se identifica com essa história? Essa é triste. Né? Pois é, essa era eu. Chegava para Paola 1000 explicações. E ela já estava de saco cheio de me ouvir falar. Chegou num ponto, assim, que se eu tivesse, por exemplo, no mesmo, vamos dizer que estivesse na sala, ela começou aquele super diálogo, né? Aquela explicação linda, né? Mas dava assim, tipo uns 10 minutos, porque Já falar tá 10 demais, minutos é hein? bastante, hein? 10 minutos, você falando sem parar, é muito tempo e é muita coisa. Aí eu virava pra ela e falava assim, Lindinha, você tá falando demais. E falava na frente da Paola mesmo, ela não tá te prestando atenção no que você tá falando. Você já passou do tempo e ela não tá dando valor pro que você tá falando. Verdade. E aí eu vou perguntar para você, que infelizmente você vai me responder aí no seu sentimento. Será que você não está falando demais? Então coloque-se no lugar do seu filho. E se alguém viesse te explicar tudo da vida, sabe? Alguém sentasse e falasse tudo para você. Você ia gostar? Ou ao contrário, você iria tentar fazer do seu jeito para fazer as provas do seu caminho? Como é que você ia lidar com isso? Não precisa nem muito longe, né? Imagina se agora, né, você, adulto ou adulta, né, chega o teu pai ou tua mãe, sabe, filho, deixa eu explicar para você como a vida funciona. Na real, assim, quantos minutos você gastaria do seu tempo prestando atenção, sem retrucar ou sem começar a pensar em outra coisa na sua cabeça, só para você ser educado com seu pai e com sua mãe? Eu descobri que o Fábio tentou me ensinar, gente. Tentou muito. Olha que não foi uma vez nem duas, hein? Mas uma hora a gente cai a ficha. Aí eu descobri o poder do silêncio. E descobri que nós não temos o direito de ficar falando tudo o que a gente pensa para o nosso filho. E o diálogo, que é a coisa mais linda do mundo, não resolve tudo. Não resolve. Tem muitas situações que a troca, a conversa, a cura, ela não é mental. Muitas vezes nós pais queremos ensinar tudo para os nossos filhos e nos tornamos, sem perceber, autoritários. Nós vamos falando as nossas verdades para os nossos filhos e podemos até ferir o sentimento do filho sem perceber. Então, sugestão: observe como você fala.
Observe se você aumenta o tom da voz, se você assume um tom professoral, que seu filho vai detestar isso. Assim como você detestaria. Qualquer pessoa ia detestar se o outro fosse o professor. Veja se você sempre critica o seu filho. E também observe o outro lado. Será que você faz elogios o suficiente para o seu filho? Às vezes é difícil elogiar. Às vezes é difícil porque está tudo errado. Como é que você vai elogiar? Mas observa a sua fala, observa o jeito que você está dialogando com esse filho. Observa a energia que você põe no diálogo. O que eu acho, Leandro? Minha opinião. Aí é minha opinião, opinião do Fábio. O diálogo ele funciona quando existe o interesse dos dois lados em dialogar. Verdade. Se não existe essa intenção dos dois lados, alguém vai acabar falando demais e o outro vai acabar escutando de menos. Então o diálogo é uma ferramenta sensacional, desde que ambas as partes sentem e falem assim, tá bom, vamos conversar porque não dá para continuar desse jeito. Aí eu acho que rola. Não sei o que você acha, Aninha, você concorda? Eu acho que o ponto do diálogo ele é um ponto sutil, que na maioria das vezes conversar muito não funciona. Mesmo em relacionamentos homem e mulher, mesmo em relacionamento de trabalho, sabe? Às vezes as pessoas fazem de conta que elas ouvem, não estão ouvindo nada. Então, o diálogo, conversa e bota limite, vou falar disso de novo, e vou falar de novo, e vou explicar outra vez, é uma canseira desnecessária, porque quando você tem que explicar demais uma coisa, isso significa que o outro não quer entender. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, o Ho'oponopono, nesse caso, é para você estar aberto a assimilar um jeito melhor de se colocar para o seu filho. Então, assim, faz o Ho'oponopono e pede inspiração, sabedoria na sua fala, na sua expressão, né? Antes de fazer isso, fala, Deus, me ajuda, que eu possa me expressar melhor, que meu filho esteja aberto a me ouvir, que eu possa tocá-lo com as minhas boas palavras. Briga o tempo todo. Você não consegue falar com seu filho e sempre termina em briga. Isso é complicado. E às vezes a pessoa até tenta, né? Então, eu quero convidar para você ser muito honesto aqui na resposta a uma pergunta que eu vou te fazer. Será que você também não estava com raiva? Ou no meio da conversa você não sentiu raiva? Porque minha avó já dizia isso e acho que nesse caso ela está certa. Quando um não quer, dois não brigam. Então, quando existe um relacionamento entre você e o seu filho, ou você e o seu pai, e a pessoa vem falar alguma coisa, vem fazer alguma coisa, a gente cria uma predisposição, fica um relacionamento viciado. E, infelizmente, a gente, pai, mãe, pessoas boas, sentem raiva. Às vezes elas sentem raiva de quem elas amam, porque rola uma intimidade ali. Então você pode estar com raiva do seu filho. Isso não é uma coisa absolutamente do mal. Você pode sentir raiva. Pessoas boas sentem raivas. E é legal assumir isso. Você sente raiva porque teu filho está te desrespeitando. É claro que você sente raiva, eu entendo. Então pode ser, inclusive, que ele esteja dando muitos motivos para você ter raiva. Mas a raiva não leva a nenhum lugar se você deixa tudo solto. E o que eu quero dizer com isso? A raiva pela raiva, ela não elabora nenhuma questão. Quando você está com raiva, o outro está com raiva, só sai pau, tá? Então, os mestres ascensionados, os seres de luz, que ensinam que quem tem sabedoria conduz a relação. Você pode falar isso de novo? Porque é muito forte isso. Os mestres ascensionados ensinam que quem tem sabedoria conduz a relação. E quem é, nesse caso? Nesse caso, você está sendo convidado a usar a sabedoria e se limpar da raiva. Infelizmente, relacionamentos entre pais e filhos podem se tornar viciados, tóxicos, desde cedo. Nós criamos vícios comportamentais. Mas a boa notícia é que também podemos sair disso. Se você está sempre fazendo a mesma coisa
esperando resultados diferentes, isso não vai funcionar. Uma hora, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que mudar. Então, reflita que é mais fácil mudar você, o jeito que você está agindo, do que o seu filho. Às vezes, falar não funciona mesmo. E aí o Ho'oponopono pode te ajudar trazendo uma energia nova para você, uma energia de amor e de auto-perdão. Tinha momentos ali com a minha filha, com a Paola, que ela também teve essa fase de só me ofender e só ser agressiva. Nossa, dificílimo. Foi muito pesado. E aí eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, como eu vou sair disso? Acho que a única coisa que não rolou, assim, ela não era de xingar, né? Palavrão ela não palavrão, usou. essas coisas, mas assim, tinha uma agressividade no olhar, assim, não precisava xingar, a gente sabia que tinha agressividade ali. E, assim, eu vou ser perfeitamente honesto, não vou falar por você, mas vou falar por mim. Muitas vezes eu fiquei com raiva, muitas vezes, né? E, de fato, de verdade mesmo, leva a gente a adoecer. É verdade. E é verdade, a gente pode ficar doente mesmo, é verdade. É verdade, aí você tem que lembrar, eu brincava com meus clientes, meus amigos que sabiam da história, nossa, eu tenho que lembrar do cheiro dela quando ela era um bebê, para que eu possa reativar em mim o sentimento de amor. Porque fica muito difícil, uma pessoa vem com agressividade para você, não importa se ela é teu filho, se ela é teu pai, se ela é teu irmão, ou que ela é sua, que você começa a ser muito maltratado, você fica com raiva. É normal ter raiva. Agora, a gente não pode ser conduzido pela raiva, eternamente conduzido pela raiva. Se a situação está ridícula na tua casa, você está sofrendo, teu filho está sofrendo, só briga, só pau, alguma coisa precisa ser feita. Então aí entra o que eu falo, Ho'oponopono para dentro, você cuidando de você. Existe uma egrégora familiar, não vamos esquecer. Existem antepassados, existem energias de espíritos obsessores, existe resgate kármico, existem histórias de muita dor, de muito sofrimento, de muita confusão na egrégora da família. Então aí o Ho'oponopono é um instrumento para você começar a pedir luz. Deus, eu quero luz. Deus, eu quero luz na minha família. Deus, por favor, me dá luz. E aí você pede, Deus, cura em mim isso que eu não sei fazer. Cura em mim a dor que eu estou sentindo. Cura em mim o ódio. Cura em mim a raiva. Tudo isso que você está sentindo. E aí você entra no Ho'oponopono. Para você. Sinto muito. Me perdoe. Te amo, sou grato. Olha, uma coisa eu queria falar para você que me segue, que isso foi muito importante eu entender isso, que eu sou muito agradecida a Deus de me dar a oportunidade de dar essas aulas, porque eu estou dando uma aula para você, você não me pagou nada, o que você está me pagando é o seu tempo. Eu acho que é a coisa mais valiosa que quem tá aqui muito tem. valioso, a gente entende isso. Um dia talvez você venha ser meu aluno e eu espero que você me honre, e se você gosta de mim, que você venha ser meu aluno. Mas eu sou muito agradecida a Deus de ter a chance de falar de coisas que eu nunca ouvi ninguém falar em lugar nenhum. E que eu vivi isso com o mestre ascensionado, com esses seres de luz. Porque às vezes até no consultório a pessoa pagava caro a minha sessão. Ela vinha lá comigo, ela abria o coração, ela era honesta, eu também era honesta. Mas chegava num ponto que eu não podia falar certas coisas. Porque é muito pesado, é muito profundo. Porque às vezes eu estava vendo coisas na pessoa, eu não podia falar tudo. Porque ela estava naquela sessão, ela ia sair destruída daquela sessão. Como é que eu vou falar, olha, você mãe está errando com seu filho? Mas numa aula, eu posso trazer todos os exemplos incríveis e deixar aqui disponível para você e falar, olha, você está errando com seu filho. E você pode mudar. Porque eu não sei da tua história, então é muito íntimo. Eu sei que eu estou falando no seu coração e eu estou falando com todo amor, com toda a luz, porque eu quero que você viva um relacionamento feliz. E eu posso te ajudar a viver isso. Mas vai exigir muito de você, muita transformação, muita luz, muita dedicação. E você não pode ser uma pessoa preguiçosa que para no meio do caminho. Então, quando eu penso assim, eles me tiraram, eu pensei muitas vezes, mestres me tiraram o atendimento individual, eu sempre amei fazer isso. E eles me proibiram, falaram, não é mais assim, você vai ter que ensinar de outro jeito.
E agora eu estou começando a entender que é porque eu sou mais útil aqui. E você que está aí do outro lado, você está recebendo o fruto de 25 anos meu de trabalho, que não é pouco e que não é uma coisa passageira, porque é experiência de vida. Isso não tem preço. Eu estava falando para o Fábio hoje, falei, Fábio, eu sou tão feliz de poder ensinar isso, porque tudo que eu aprendi é muita coisa durante todos esses anos, porque eu sou uma pessoa dedicada, não vai morrer comigo. Vai ter um monte de gente que vai saber porque eu passei para frente. Eu sou feliz de fazer isso. Então você que é pai, que é mãe, tem coisas que eu ia conversar com a psicanalista da minha filha, eu tinha vergonha de falar com ela, eu tinha vergonha de ouvir o que ela ia me falar, porque eu me sentia culpada, porque eu achava, meu Deus, eu fiz o melhor para ensinar essa menina, e olha como ela age. Eu achava que era minha responsabilidade, como que eu sou essa pessoa bacana, que eu sou, eu me achava, né? E a minha filha faz desse jeito, como é que pode isso? Não combina. E aí eu vejo que, olha a bênção. Eu posso falar de tudo isso, trazer os estudos de casa para você. Sei lá, você mora no Acre, você mora no Rio de Janeiro, você mora no interior de São Paulo, você mora nos Estados Unidos, você mora na Europa. Você pode me ouvir e você pode usar tudo isso na tua vida e ser mais feliz, ser uma bênção. É uma bênção, que eu agradeço você que está aí me assistindo, você que curte meu canal, que assina, que me segue, que é fiel comigo e que vai fazer meu curso quando você puder. Porque eu sei que eu posso te ajudar. Então, é só gratidão de eu poder passar isso para você, que você vai sofrer menos. E a gente espera poder estar sempre ajudando honrando vocês. As pessoas, honrando, né? O compromisso de vocês, honrando o tempo que vocês dispensam, que vocês investem aqui com a gente, né? Ai, como isso é chato. Meu Deus, como é chato. Filho se acha no direito, né? Se isso está acontecendo com você, já aconteceu comigo. Olha a escola da IBS, né? Eu quero te fazer uma pergunta. O que será que o seu filho está querendo de verdade? O que está por trás do pedido do seu filho? O que ele não está recebendo de você, que ele precisa buscar nessa compensação? Porque às vezes o que o filho está pedindo pode ser uma coisa de me dar atenção, vamos fazer tal coisa juntos, né? Mas às vezes ele está pedindo um brinquedo, às vezes está pedindo um dinheiro para fazer tal coisa, um videogame, sei lá. Um jogo, um livro, uma bobagem qualquer que você acha que aquilo é ridículo de bobo, né? Eu lembro que a Paola fez o Fábio comprar para ela, nunca abriu um baixo, né, Fábio? Tá lá em casa, lembra? Um baixo. Ela queria aprender a tocar baixo, tudo quanto era jeito. Putz, eu peguei e fui com ela na loja. Não fez uma aula. Talvez tenha feito uma ou duas, assim, mas tá lá parado, né? Ela obrigou o pai a falar assim, tipo assim, se você me ama, você compra um baixo. É quase que isso, né? Então pode ser que você ache que ele precisa de uma boa escola. Normalmente nós pais achamos isso, né? E que você está dando o seu melhor para custear tudo isso, que ele nem dá muito valor. Pode ser que você se preocupe com o quarto dele. Eu sou um pouco assim, né? Então eu olho para o quarto e eu quero que esteja arrumado, que esteja limpo, que o lençol esteja assim, que não sei o quê, né? Talvez você olhe para a alimentação do seu filho, né? E pode ser que ele não queira nada disso, pode ser que ele queira só um abraço. Mas é difícil, né? Essa moça com a menina de 13 anos, tua filhinha amada, pensa nela como uma gatinha brava. Eu tenho um gato bravo, né? Eu tinha um gato bravo, né, Fábio? Quindim. A gente arrumou o Quindim, meu loiro, ruivinho, coisa mais fofa do mundo, e ele mordia. Chegou na minha casa, fofo, lindo e mordedor. Briguento, me arranhou até a perna no começo, quando ele chegou lá. Nós vencemos o Quindim. Nós vencemos o instinto de raiva do gato. Sei lá se era instinto de raiva, né? Se era defesa, se algum dia ele foi maltratado, não sei. Gato adotado, né? A gente nunca sabe. Ele veio para casa com poucos meses, mas pode ser que tenha tido um início de vida meio difícil aí, né? Mas às vezes o nosso filho, ele é um gato bravo, briguento, ranhento, sabe aquela coisa? Então pode ser que ele precise de um outro tipo de conversa, um outro tipo de approach, né? Pode ser que ele precise apenas estar do seu lado.
Eu sei que é difícil descobrir as reais intenções do seu filho, porque nem sempre a pessoa se abre para pedir, né, para falar abertamente. E aí você vai ter que ficar tentando entender seu filho. Às vezes nem ele sabe, né? Porque lembra do adolescente, que o adolescente também está se formando, né? Também está na confusão, os hormônios, né? Talvez possa te ajudar você voltar para a sua adolescência, você pensar na sua infância, no que você queria do seu pai e da sua mãe. O que você esperava desse pai e dessa mãe? Pode ser, inclusive, que você precise curar essas relações dentro de você, né? Para você poder se entender melhor com seus filhos. Perdoar o pai, perdoar a mãe, libera o filho. Então, nós temos que lembrar que o nosso filho faz parte do grupo de almas da família sua e do pai do seu filho. Ele é uma mistura. Então, existe um grande encontro, resgates kármicos, existem energias junto de vocês que precisam ser alinhadas. Então, uma mudança de comportamento seu também pode ajudar a mudar essas vibrações. O Ho'oponopono, nesse caso, vai ser direcionado para você se acalmar e para você ter forças para pontuar, dizer para o seu filho sim quando for necessário dizer sim e não quando for necessário dizer não. Então, uma coisa que eu queria lembrar aqui para aquela moça que falou da filha, né? Que eu fiquei tocada pela história dela porque me vi espelhada, né, Roselaine? Sim. Quando a sua filha brigar, gritar, uma coisa você pode fazer: não revide e não grite. Não entra no jogo, porque é um convite para você bater de frente. Eu me lembro, em muitas situações minhas com a Paola, que ela estava no auge da gritaria, do mal-estar, daquela coisa ruim. Eu ouvia aquilo, era muito difícil, e eu ficava no Ho'oponopono. Pedia para Deus, falava: Deus, me ajude, né? Aqui. E mentalmente eu estava fazendo o Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Dentro da minha cabeça. Não falava uma frase. Só na minha cabeça. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ia, fazia. Para que ela pudesse esvaziar e depois, no momento adequado, eu falava ou não falava alguma coisa. Às vezes eu até falava: sinto muito que você está assim, desse jeito. Mas eu nunca fui hipócrita de dizer isso na hora que eu estava com raiva. Quando você está com raiva, você tem que fazer o Ho'oponopono para limpar você. E uma coisa que ajuda muito é tomar água. E pedir cura através da água. Essa questão de não colocar limites é uma situação muito comum com pais separados. E essa situação se chama culpa. Pais e mães que se sentem culpados. E a culpa não é boa conselheira. A mãe pode se sentir culpada por tudo que o filho está enfrentando e acaba cuidando demais, mimando. E aí o filho, para compensar, ela vai fazendo tudo isso para o filho, né? Porque para compensar a ausência. E às vezes ela faz até mais do que devia fazer, às vezes até sabendo que está fazendo errado. Então, cuidado com as compensações. Você não precisa compensar o seu filho pelas circunstâncias da vida que ele está enfrentando. Tudo faz parte do crescimento, do combinado dessa alma. O seu filho tem um compromisso kármico com o pai ou com a ausência do pai. Cada caso é um caso. Então, cuide com amor, mas tente olhar o todo. Um casamento complicado, ele sempre vai ter repercussões. Mas também nós aprendemos com tudo isso e nós vamos vencer e vamos evoluir. O Ho'oponopono, ele entra para essas relações familiares. Ho'oponopono para você ter paz. Isso é um ótimo pedido no Ho'oponopono. Você pedir para você ter paz. Isso é muito forte mesmo. Tem muita gente que dá errado, né? Infelizmente. A Jucimara é um caso bem típico disso. Ela estava fazendo Ho'oponopono para o filho dela mudar. Então ela estava sofrendo muito porque desde que o filho se casou, olha, aí é filho mais velho, aconteceu um afastamento. E aí ela simplesmente não conseguia se dar bem com a nora, que não respeitava a sua presença. Aí o filho tomou o partido da esposa
E o pior aconteceu, eles não se viam mais e a nora virou a cara completamente, nasceram os netos e estavam longe dela e ela sem saber o que fazer para mudar tudo isso. Quando ela descobriu o Ho'oponopono, imediatamente ela começou a fazer a prática dela direcionada para o filho mudar. Mas ela me disse assim, mas não está adiantando, está difícil, mas não está adiantando. E eu sei que tem muita gente nessa situação, muitas famílias em desarmonia, e o Ho'oponopono realmente surgiu como um compromisso de corrigir um erro, no sentido de harmonizar a família. Só que ele precisa ser feito do jeito certo, ele precisa ser feito para dentro. Você corrige o erro em você. Você começa a mudar a sua carga vibracional. Você começa a mudar os seus pensamentos, até que chegue as mudanças nas suas atitudes. Então, primeiro o Ho'oponopono atua nas causas espirituais daquela família, para depois chegar no mundo mais denso. Então, você não vai fazer para o filho, você vai fazer para aquela situação dentro de você, divindade, limpa isso em mim. Eu quero ter o amor do meu filho, por favor. E aí você entra no Ho'oponopono. Quer dizer, não pedindo para o filho ser diferente do que ele é, né? Porque às vezes a pessoa, se meu filho for mais educado, se meu filho for mais gentil, se ele se separar dessa mulher. Tem gente que pensa isso, não pode. Pessoa que fez Ho'oponopono para mudar a sua própria atitude e enxergar o que fazer diferente. Foi o caso de uma moça que chama Cris. Ela tinha grandes conflitos com o filho desde que ele era adolescente. Então, separada do pai do rapaz, durante muito tempo ela cuidou sozinha do filho, até que ela casou de novo. E nem foi complicado porque eles se deram bem, ele e o padrasto, né? Houve uma aceitação. Mas com o Ho'oponopono, ela foi se curando, porque ela percebeu que o menino se dava bem com o padrasto e com as outras pessoas, que o rolo era ela. Então aí ela foi vendo que ela era impulsiva. O Ho'oponopono foi acalmando ela começou vendo que ela falava com o filho de forma ríspida, ela brigava, ela tinha muita intimidade com o filho, mas uma intimidade ruim, porque ela se dava o direito de falar o que ela queria para o filho. E aí ela falava mal do namorado, ela falava mal dos amigos, e ela entrava e já fazia tudo o que ela queria. Então ela falou, meu Deus, mas eu estou sendo invasiva com o meu filho. Então ela, calma, volta para dentro, eu vou fazer Ho'oponopono para mim. E aí ela começou a enxergar que ela era uma pessoa crítica, mal-humorada, e ela tinha essa liberdade de fazer isso e de falar isso com o filho. Quando ela começou assim, a coisa toda melhorou. Olha que ficha bacana, linda que essa pessoa caiu. Nossa, muito bacana. Porque, mais uma vez, né, Ho'oponopono para dentro e a pessoa se curou, né? E o relacionamento se transformou num relacionamento feliz, saudável, porque as coisas continuam acontecendo na vida das pessoas. Essa história do relacionamento feliz, ele não tem o the end lá no fim. Porque não tem fim, a vida não tem fim. Você arruma uma coisa, daqui a pouco tem uma outra coisa acontecendo para você caminhar. Assim que funciona. Um ponto que eu quero trazer, que eu acho importante você saber, que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Cuidado com a idealização do seu filho. Procure compreender quem ele é. Não idealize. Não tem filho perfeito. Ponto 2. Fazer tudo para o seu filho pode ser um erro. Então, procure entender como você deve agir. Fazer demais para um filho por conta de baixa autoestima pode ser muito ruim, pode te atrapalhar e fazer com que você perca o respeito dele. Ponto 3. Você não é uma pessoa ruim porque você sentiu raiva das atitudes do seu filho, mas não permita que a raiva seja a base da sua relação com ele. E tem 4. Busque ter com o seu filho momentos bons, momentos de paz, em que você também possa se expressar, falar o que você sente e ouvir as histórias dele sem criticar. Não seja dona da verdade. E o
quinto ponto aqui, que a gente estudou isso hoje. Você, como pai ou como mãe do seu filho, tem o dever de orientar. Então, não sinta culpa em colocar limites, mas aprenda a se expressar de forma correta. Não fala demais, não dá palpite demais, sabe? Calma. Na questão do filho, a minha dica é: eu acho importante o seu filho fazer terapia quando necessário. E vamos perceber que uma terapia sempre envolve a família. Então, se for o caso, pensa nisso. Se você puder fazer isso, faça. E aí, vamos lá, um exercício prático. Pega o seu caderninho de notas e faça uma lista das 5 coisas que mais incomoda no seu filho. Coisas que você vê no seu filho, que te incomoda. E aí você busque entender se o seu filho tem essa atitude como um reflexo que ele aprendeu com a família, se ele está copiando alguém. E aí eu vou te perguntar, você pode mudar esse comportamento? Como você pode ajudar o seu filho? E aí pode acontecer de você olhar para isso e você falar assim: nossa, ele está agindo exatamente como eu agia quando eu era adolescente. Ou você pode perceber, ele está fazendo isso, mas eu sou como aquela pessoa que a MS falou, que entra no quarto e fala qualquer coisa para o meu filho sem nem pensar que ali tem um ser humano, né? Vou e descarrego, falo o que eu quero, numa intimidade que você não tem. Eu não sei qual é o teu caso, mas eu sei que se você quer um relacionamento feliz, você tem que trabalhar para esse relacionamento ser feliz. Você tem que modificar coisas suas. Ho'oponopono é mágico quando você faz a mágica. Falar só não adianta nada. Você tem que trabalhar a tua energia, trabalhar seu sentimento de amor. E aí você vai trazer esse amor para sua família. Mas ele vem em você. Você é o veículo do amor. E você, gostou do tema? Então, eu lanço periodicamente um workshop que trata de relacionamentos felizes. Quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas. Pode ser que não estejam. Se não estiverem, tem uma lista de espera para você se inscrever e ser um dos primeiros a serem avisados. O link deve estar em algum lugar dessa página. Toda semana eu lanço vídeos novos, por isso que tal você assinar o meu canal? E clique no sininho para ser avisado assim que um vídeo novo for para o ar. Me siga no Instagram, meu perfil é MS Orlovas. Assine o meu Telegram, todos os dias tem uma reflexão, um pensamento, uma mensagem para você. O link está aqui nessa página. Foco no bem, vamos na luz, eu vejo Deus em você. Namastê. Eu